Olá, eu sou o aluno Carlos Vitor, discente do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, do Polo de Bujaru. A atividade que eu vou apresentar hoje é uma atividade da disciplina de Didática 2, em que devemos apresentar um plano de aula aplicado a ciências biológicas. A disciplina é Biologia, né? O ano em que será trabalhado esse plano é o segundo ano do ensino médio. O tema é Genética, Heranças Genéticas. A duração desse plano será dividida em 4 aulas, sendo que haverá apenas 2 aulas. Essas 2 aulas serão divididas em 4 partes. As habilidades da BNCC que serão contempladas serão a habilidade de análise e discussão de modelos teóricos e propostas de leis, visto que trabalharemos as leis de Mendel. A segunda habilidade da BNCC que será trabalhada é a análise das diversas formas e manifestações de vida, bem como seu desenvolvimento. E a terceira habilidade é a habilidade de interpretar resultados realizados a partir desses fenômenos naturais. Coloquei dentro desse plano 2 objetivos. Um é associar os gametas e a transmissão de características, que no caso seriam as características fenótipas e genótipas. E o segundo objetivo é a discussão das ideias de Mendel. Como objetivo da aprendizagem, eu dividi essa etapa em 4 subtemas. O primeiro é a compreensão de lei de Mendel. No caso, seria a lei de segregação. A segunda seria a compreensão dos conceitos de alelos, onde a gente vai entender cada característica que determina os fatores dos alelos, né, que são os fatores que podem ser decisivos ou os fatores dominantes. O próximo ponto, o último na verdade, seria a realização dos cálculos de probabilidade, que é onde seriam calculadas as probabilidades de esses indivíduos, esses descendentes, terem características distintas ou iguais. Como estratégia metodológica, a gente tem que contextualizar. Então, a primeira etapa da metodologia é contextualizar os alunos, situá-los, né, a respeito do que seria, né, essas heranças. Depois a gente entraria no assunto em si, né, que são as leis de Mendel, e o conteúdo de como é que acontece, né, essa transmissão de heranças genéticas. No que diz respeito à sequência didática, a primeira aula se dividiria em 2 momentos: a apresentação do tema e contextualização, e o segundo momento seria a exposição da primeira lei de Mendel, onde seria debatido, né, o fenotipo, o genotipo, as características, como essas heranças hereditárias são transmitidas para a próxima geração e como ela se perpetua. A segunda aula seria dividida também em 2 momentos. O primeiro momento seria uma roda de conversa, um debate, em que o professor regente, no caso eu, iria direcionar, né, o debate, as perguntas, e os próprios alunos iriam discorrer a respeito do assunto, de forma prévia. No caso, eles estudariam na primeira aula e na segunda aula eles debateriam. E o último momento, que seria o segundo momento da segunda aula, seria dividida em um questionário com questões discursivas, onde eles teriam que responder algumas questões. Os recursos utilizados nessa aula seriam o quadro branco, o marcador, né, tradicional, mas também usaríamos um projetor para a gente poder mostrar, né, demonstrar as experiências, com um notebook, um material de apoio, como uma apostila, que seria disponibilizado para eles, para fazer o modelo de sala invertida, né, eles pegariam, leriam e na segunda aula a gente faria a discussão. E o último seria o questionário impresso para eles responder. Bem, a avaliação se daria de modo de somatório, né, através da observação e o aprendizado dos conteúdos, que seria dividido em 2 critérios, que seria o primeiro, que seria que os mesmos teriam compreendido a respeito das heranças genéticas através de debate oral que ocorreu. Seria através da minha observação desses pontos de vista levantados e hipóteses levantadas por esses alunos. E o segundo critério de avaliação seria o questionário em si. Como referência eu teria lá, né, eu vou colocar aqui, né, o endereço onde terá o conteúdo disponibilizado.